O Banco do Brasil ocupa uma posição única na história da nossa nação. É o banco mais antigo do Brasil, uma instituição financeira que antecede até mesmo a nossa independência. Sua história começou há mais de 2 séculos, no ano de 1808. Essa longevidade notável significa que o banco testemunhou e participou de quase todos os capítulos importantes do desenvolvimento brasileiro. Ele foi estabelecido não apenas como uma entidade comercial, mas como um instrumento de política econômica desde a sua concepção. As raízes do banco estão profundamente interligadas com a chegada da Corte Real Portuguesa ao Rio de Janeiro. Sua criação foi uma consequência direta desse momento histórico, projetada para atender às necessidades financeiras da monarquia transplantada e da colônia em ascensão. O impulso para a fundação do Banco do Brasil veio de Dom João VI, então príncipe regente de Portugal. Ele buscava estabelecer uma base financeira sólida para o Império Português, que na época era administrado a partir de terras brasileiras. O mandato inicial do banco era ambicioso. Ele visava gerenciar as finanças públicas, facilitar o comércio e fornecer crédito. Este foi um passo crucial para modernizar a economia colonial. Suas operações iniciais lançaram as bases para um sistema financeiro mais estruturado no Brasil. O banco foi, em essência, o primeiro banco central do Brasil, emitindo moeda e gerenciando os depósitos do governo. Esse papel fundamental moldou sua trajetória por muitas décadas, inserindo-o no próprio tecido do Estado. Ao longo dos séculos seguintes, o Banco do Brasil tem desempenhado consistentemente um papel fundamental. Tem sido mais do que apenas um banco. Tem sido um arquiteto do progresso econômico. Ele apoiou o boom do café no século XIX, uma commodity que definiu a economia brasileira por um longo período. Mais tarde, financiou as etapas iniciais da industrialização, ajudando a nação a diversificar sua base econômica. O banco também estendeu seu alcance às vastas regiões agrícolas, fornecendo crédito essencial aos agricultores. Esse apoio consistente aos setores-chave ressalta sua importância. Ele se adaptou através do governo imperial, da República Velha, da Era Vargas, dos governos militares e do retorno à democracia, sempre mantendo uma presença significativa. Sua resistência é um testemunho de sua adaptabilidade e de sua profunda conexão com o Estado e a sociedade brasileira. O banco viu impérios surgirem e caírem. Ele navegou por períodos de profunda turbulência política e dramáticas transformações econômicas. Tem sido uma constante, um símbolo de continuidade financeira, mesmo quando a nação enfrentava imensos desafios. Essa longa história fornece um contexto vital para entender sua situação atual. A instituição carrega o peso desse legado, um legado de ser um pilar da economia brasileira. Essa importância histórica é crucial ao avaliar tanto suas forças quanto as preocupações que agora o cercam em 2025. A longa história do Banco do Brasil não é apenas de crescimento contínuo, é também uma história de superação de desafios formidáveis. Seu papel no desenvolvimento nacional tem sido multifacetado e absolutamente crucial. Por gerações, tem sido o principal motor financeiro para o setor agrícola do Brasil, um pilar da economia nacional. O banco forneceu os empréstimos que permitiram aos agricultores plantar, colher e modernizar. Além da agricultura, foi fundamental no financiamento de indústrias nascentes, ajudando-as a se estabelecer e expandir. Grandes projetos de infraestrutura, de ferrovias a usinas hidrelétricas, muitas vezes contaram com o apoio financeiro do Banco do Brasil. Ele apoiou grandes corporações e também desempenhou um papel no fomento a pequenas e médias empresas, contribuindo para a criação de empregos em todo o país. O banco superou inúmeras crises econômicas severas que testaram a resiliência de todo o sistema financeiro brasileiro. Um dos períodos mais desafiadores foi a era da hiperinflação, particularmente durante os anos 80 e início dos anos 90. Os preços às vezes dobravam em um único mês,
criando uma incerteza imensa e aniquilando economias. Operar em um ambiente assim era extraordinariamente difícil para qualquer instituição financeira. O Banco do Brasil, dado o seu tamanho e importância sistêmica, teve que navegar por essas águas traiçoeiras com cautela. Teve que gerenciar seus ativos e passivos em meio à inflação galopante, adaptando constantemente suas práticas para proteger seu capital e servir seus clientes. Este período exigiu imensa habilidade e vigilância constante de sua liderança. Além disso, o Banco do Brasil teve que se adaptar a uma sucessão de planos econômicos abrangentes implementados por vários governos. Esses planos, como o Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor e, finalmente, o Plano Real, muitas vezes envolviam medidas drásticas. Congelamento de preços, mudanças de moeda e novas políticas monetárias eram comuns. Cada novo plano trazia uma onda de incerteza e exigia ajustes significativos do setor bancário. O Banco do Brasil, como uma entidade estatal-chave, estava frequentemente na vanguarda da implementação dessas políticas. Teve que gerenciar a reação do público, ajustar suas estratégias de empréstimos e depósitos e garantir sua própria estabilidade em meio a essas mudanças radicais. Essas experiências, embora dolorosas, construíram uma certa resiliência institucional. Além da turbulência macroeconômica, o banco também enfrentou desafios internos que exigiram uma reavaliação e mudanças significativas. Ele passou por inúmeras reestruturações ao longo de sua história para modernizar suas operações e melhorar a eficiência. A ascensão do banco digital e o aumento da concorrência dos bancos do setor privado exigiram investimentos significativos em tecnologia e uma reformulação de seu modelo de serviço. Como muitas instituições grandes e antigas, também teve que confrontar e abordar episódios de má gestão ou escândalos, aprendendo com essas experiências para fortalecer sua governança e mecanismos de compliance. Cada crise superada, seja externa ou interna, adicionou ao seu profundo reservatório de experiência, moldando a instituição que vemos hoje, agora enfrentando novas pressões contemporâneas. O ano de 2025 trouxe um lembrete súbito e contundente da vulnerabilidade do Banco do Brasil ao sentimento do mercado. Em 15 de maio, uma data agora gravada em sua história recente, o banco experimentou uma queda dramática. Seu valor de mercado despencou em impressionantes 21 bilhões de reais, o equivalente a aproximadamente 3 bilhões e 700 milhões de dólares, em uma única sessão de negociação. Esse foi o seu pior desempenho na Bolsa de Valores em 5 anos, causando um verdadeiro alvoroço na comunidade financeira. A magnitude da perda evidenciou a seriedade da reação do mercado. Investidores, tanto nacionais quanto internacionais, sinalizaram sua forte desaprovação e crescente desconforto com as perspectivas imediatas do banco. Esse evento marcou um ponto de virada significativo na forma como o mercado percebia a instituição. O principal catalisador para esse terremoto financeiro foi um anúncio inesperado da gestão do banco. O Banco do Brasil decidiu revisar, ou melhor, retirar partes de suas projeções financeiras, seu guidance, para o ano de 2025. Essa revisão foi amplamente atribuída a um preocupante aumento nos empréstimos não performáticos em sua carteira de crédito rural. O setor agrícola, historicamente um ponto forte para o banco, estava mostrando sinais de estresse. O impacto desses créditos problemáticos já era visível nos lucros do primeiro trimestre do banco para 2025, que ficaram abaixo das expectativas. Retirar o guidance é um passo sério. Sinaliza aos investidores que o próprio banco tem uma visibilidade reduzida sobre seus futuros resultados. A resposta do mercado foi rápida e brutal. As ações do Banco do Brasil, BBAS3, despencaram 13% naquele único dia de negociação, em 15 de maio de 2025. Essa foi a maior queda percentual em um único dia para as ações do banco desde abril de 2020.
uma época em que a pandemia global causava pânico generalizado nos mercados financeiros. Uma consequência imediata desse declínio acentuado foi que o Banco do Brasil perdeu sua cobiçada posição como o segundo maior banco de capital aberto no Brasil em valor de mercado. Esse lugar foi tomado por seu concorrente do setor privado, o Bradesco. Essa mudança foi simbólica, destacando uma perda significativa na confiança dos investidores e uma reordenação na percepção da força dos principais bancos brasileiros. Este episódio em maio de 2025 representou mais do que apenas um dia ruim na Bolsa de Valores. Ele sinalizou uma mudança crucial na percepção do mercado sobre o Banco do Brasil. Por muito tempo, apesar de ser controlado pelo Estado, era frequentemente visto como um desempenho relativamente sólido e previsível, especialmente após registrar lucros recordes em 2024. No entanto, os eventos de maio, particularmente a retirada do guidance ligada à qualidade do crédito agrícola, transformaram essa visão. De repente, o banco parecia uma instituição sob considerável pressão, enfrentando uma nova nuvem de incerteza em relação à sua lucratividade e capacidade de gestão de riscos. As perguntas começaram a se acumular sobre sua capacidade de navegar efetivamente no cenário econômico atual. A reação severa do mercado ao Banco do Brasil em maio de 2025 reflete uma confluência de preocupações crescentes. A retirada da previsão financeira foi um grande sinal de alerta, indicando aos investidores que a própria gestão do banco não tinha certeza sobre sua capacidade de gerar lucros como esperado anteriormente. O forte aumento dos empréstimos inadimplentes no setor do agronegócio é uma fonte significativa dessa ansiedade. Este setor não é apenas uma parte crucial da carteira de empréstimos do Banco do Brasil. É também vital para a economia brasileira como um todo, um verdadeiro pilar da nossa economia, como o agronegócio é para o Brasil. A taxa de inadimplência na agricultura já havia subido de 0,96% em dezembro de 2023 para 2,45% em dezembro de 2024. E essa tendência claramente continuou a se deteriorar no primeiro trimestre de 2025, assustando os investidores. Além da questão imediata dos empréstimos agrícolas, surgiram preocupações mais amplas sobre a qualidade geral da extensa carteira de crédito do Banco do Brasil e suas práticas de gestão de riscos. O índice de cobertura de inadimplência do banco, que indica sua capacidade de absorver potenciais perdas com empréstimos, já havia diminuído de 196,7% para 171,3% no ano que antecedeu dezembro de 2024. Essa redução em sua colchão de segurança foi notada por analistas mesmo antes da crise de maio, sugerindo vulnerabilidades subjacentes. A queda abrupta no valor de mercado reflete uma profunda desconfiança sobre quão bem esses riscos estão sendo gerenciados e se as provisões são adequadas para potenciais perdas futuras em diferentes segmentos de sua carteira de crédito de R$1,279 bilhões em dezembro de 2024. Somando-se a essas preocupações financeiras, está a sombra sempre presente da potencial interferência política. Como uma entidade controlada pelo Estado, o Banco do Brasil está perpetuamente sujeito ao risco de que as prioridades governamentais possam se sobrepor a considerações puramente comerciais ou prudenciais. Os investidores temem que o banco possa ser pressionado a conceder crédito a certos setores ou projetos por razões políticas, mesmo que tal empréstimo acarrete riscos mais altos ou retornos mais baixos. É o famoso jeitinho brasileiro, que às vezes não se encaixa bem no mercado financeiro. Essa preocupação tende a se agravar em tempos de estresse econômico ou quando o governo enfrenta desafios políticos. O medo é que decisões sejam tomadas para beneficiar uma agenda política, em vez da saúde financeira e da lucratividade de longo prazo do banco e de seus acionistas minoritários. Olhando para o futuro, o Banco do Brasil está em uma encruzilhada. Apesar da turbulência atual,
é importante lembrar seu lucro recorde de 37,9 bilhões de reais em 2024 e sua longa história de superação de crises severas. A instituição provou sua resiliência repetidamente, como um bom brasileiro que não desiste nunca. No entanto, os desafios de meados de 2025 são significativos. A combinação de inadimplência crescente, ceticismo do mercado e o espectro da influência política cria uma mistura potente de incerteza. A trajetória futura do banco dependerá muito de sua capacidade de abordar transparentemente as questões de qualidade de crédito, tranquilizar os investidores sobre sua gestão de riscos e manter um grau de independência em suas decisões estratégicas. Os próximos meses serão cruciais para determinar se este pilar histórico pode mais uma vez se estabilizar e se adaptar às pressões de um mercado exigente.